Meu querido, mais uma vez refletindo sobre a palavra do Senhor, eu queria ler com você o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Irmãos, nesses dias em que nós estamos vivendo esse momento de aflição, assim como em outros momentos de tensão da humanidade, aquilo que as pessoas mais falam é: Jesus vai voltar, Jesus está às portas. E as pessoas começam a ficar preocupadas, tensas. Algumas começam a se voltar para Deus, preocupadas, atemorizadas de morrer, do que pode acontecer se Jesus vai voltar. Eu queria compartilhar com vocês um sentimento que eu tenho. Ao longo da minha vida como cristão, eu já vi muitos momentos em que disseram: é agora, Jesus vai voltar. E não voltou. É agora, Jesus vai voltar. E não voltou. Logo que eu me converti, tinha um ministério chamado Chamada da Meia-Noite. Muitos dos antigos, que são cristãos antigos, conhecem bem, com o Imalgo. E ele falava muito sobre os acontecimentos e o quanto Jesus estava às portas e podia ser a qualquer hora. Falava de código de barra, de chip, e fazia relações entre acontecimentos, fatos, profecias, e dizia: está perto, vai ser agora. E eu, quando me converti, irmãos, eu tinha em torno de 16, 17 anos. Eu deveria ser ali com 1986, 87, por aí, não lembro com exatidão. Eu tive contato com essas coisas e eu, inclusive, comecei a estudar muito, porque eu tinha a sensação que, rapaz, eu não ia fazer 18 anos, Jesus ia voltar. Estava muito perto. Passou-se o tempo, Jesus não voltou. E aí vieram outros movimentos e outras situações. Alguém que pregava a palavra e parecia muito inteligente, fazendo relações de fatos, situações e profecias, fazia um cálculo que Jesus voltaria em torno do ano 2000, mais ou menos, sem querer estabelecer data.
mas tudo indicava, estava próximo. E eu tive a sensação de que o ano 2000 não chegaria. Não vai chegar o ano 2000. No ano 2000 tudo vai se acabar. E foi se aproximando o ano 2000 e eu já não vivia mais essa realidade das coisas que tinha estudado, mas eu fiquei pensando, será? Será que é agora que Jesus vai voltar? Será que vai ser no ano 2000? A gente não vai passar do ano 2000? E eu fiquei com um friozinho na barriga, uma tensão, e veio o bug do milênio, passou e Jesus não voltou. Algum tempo atrás, H1N1, gripe suína e outros temores em relação a pestes, situações de fome, crise política, e as pessoas diziam, é agora. Bombam vídeos na internet, fazendo relações entre acontecimentos e as profecias. E a gente dizia, é agora, Jesus vai voltar. É agora, não voltou. Mais uma vez, nós estamos em um momento que a toda hora chega um vídeo. O vídeo daqueles que tentam inclusive nos assustar. Jesus vai voltar e os acontecimentos, criando relações entre fatos e profecias. E mais uma vez nós estamos em uma situação semelhante. Eu queria lhe dizer, irmãos, meu irmão, meu amigo, que eu não tenho como lhe garantir que Jesus vai voltar ou não, agora ou próximo. Mas eu queria que a gente atentasse para a leitura que nós fizemos. Veja, Lucas, que foi o escritor dos Atos dos Apóstolos, ele começa escrevendo a alguém que não é específico, relatando os Atos dos Apóstolos, alguém que ele chama Teófilo, que seria um amigo de Deus, né? Algum cristão ilustre, a quem ele chama de Teófilo. E ele começa a falar sobre o que aconteceu, como ele recebeu o ensinamento. E aí, no meio dessa situação, como recebeu de Jesus, no meio dessa situação em que ele vai relatando algumas coisas, no verso 6, diz assim, olha, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Amados, se a gente prestar atenção, essa expectativa que essas pessoas tinham é a expectativa que se revela a cada crise dessa, a cada situação. As pessoas se perguntam assim, é agora? Será que vai ser dessa vez? É agora que você vai restaurar o reino de Israel? Então as pessoas ficam se perguntando. Eu já ouvi essa pergunta esses dias. Você acha que é agora que Jesus está voltando, que ele está às portas? Irmãos, vejamos a resposta. Não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos cabe saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Para mim, irmãos, essa resposta me satisfaz. Sabe, essa necessidade que as pessoas têm de saber se está próximo, não está próximo. Algumas pessoas, por ouvir falar que as profecias estão se cumprindo e que Jesus está às portas e pode voltar a qualquer momento, tem gente que vira espiritual, tem gente que começa a querer mudar a sua vida. Irmãos, eu estou falando de um sentimento pessoal, certo? Se eu preciso mudar a minha vida por saber que Cristo vai voltar amanhã ou hoje à noite, eu estava vivendo errado. Alguma coisa está errada. Eu preciso viver Cristo e o Evangelho e descansar
nos tempos e épocas que as coisas vão acontecer e que só o Pai sabe e estabeleceu pela sua própria vontade. Por que a minha vida precisa mudar ao saber que Cristo vai voltar amanhã? Que tipo de evangelho eu estou vivendo? Eu já não esperava Cristo? A minha maneira de viver não condiz com alguém que já estava esperando Cristo? Vivendo todos os dias dessa maneira? Me assusta olhar para algumas pessoas e ver essa urgência, esse susto e essa necessidade de mudarem suas vidas. O meu susto é porque elas não estavam vivendo da maneira que já deveriam estar vivendo. Amados, não nos cabe saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela própria vontade. Se Ele não voltar hoje, amanhã, depois de amanhã, eu estou certo que se não voltar na minha geração, Ele vai voltar. Eu creio em Sua palavra, eu creio em Sua promessa. Assim como Ele subiu, Ele há de vir. Aqueles cristãos do primeiro século achavam que eles iam viver para ver a vinda de Jesus, que eles não morreriam sem ver a vinda de Jesus. Os apóstolos achavam isso. Se Jesus voltar agora, irmãos, amém. Se voltar amanhã, amém. Se Ele não voltar e eu for ao encontro dEle, amém. O que importa é que eu viva Cristo da maneira que eu devo viver. É que eu ande no Evangelho de Jesus da maneira que eu devo andar. É estranho o susto e a comoção que as pessoas têm. Não sejamos assim, irmãos. Descansemos o nosso coração e creiamos. Não nos cabe saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Ao falar isso, imediatamente vem uma conjunção adversativa que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Se preocupe com isso, em receber o Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que Deus quer. Mais adiante, irmãos, Jesus é elevado às alturas, é assunto aos céus à vista dos discípulos, e duas figuras se estabelecem vestidos de branco, anjos do Senhor, e dizem para aqueles que olham e contemplam Jesus indo, preocupados, diz assim: fique tranquilo, eu estou parafraseando, fique tranquilo, do jeito que ele está indo, ele há de vir. Console o seu coração, meu irmão, entendendo essa verdade. Não importando o tempo ou época, ele há de vir. Mas, no momento, nos preocupamos em buscá-lo, em receber o poder do Espírito Santo, em viver e pregar o Evangelho do jeito que Ele espera que vivamos. Em nome de Jesus. É essa mensagem que eu queria deixar para você, uma pequena reflexão para que você medite na palavra de Deus.